Olá, senhores, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa videoaula, nosso curso de inspeção de equipamentos, onde eu sou o professor Rafael. E nessa nossa última videoaula de tubulações industriais, vamos começar a tratar sobre a seleção de materiais, né, os fatores gerais que influenciam na escolha, né? Então acompanhem comigo aqui que primeiramente existem 12 fatores. Primeiro, os relativos à resistência mecânica, né, a própria resistência mecânica do material que é exigida, relativos ao serviço, relativos à fabricação, com relação à disponibilidade, custo, experiência prévia, tempo de vida estabelecida, tempo esse que é da tubulação, variações de forma e dimensões, segurança, coeficiente de atrito, dureza e resistência à abrasão e possibilidade de solda com outros materiais. Certo? Então vamos ver o primeiro, né, que é o relativo à resistência mecânica. Fatores relativos à resistência mecânica. Primeiro, limites de resistência e de escoamento. Então tem limite de quê? De resistência daquele processo e o de escoamento, que é o que? A capacidade de escoar um líquido, de escoar um gás, seja o elemento transportado por aquela tubulação. Ductilidade diz respeito ao material ser dútil, certo? Ele ser simplesmente resistente de forma não sempre frágil às atuações de forças de trabalho. Resistência à fluência e à fadiga, que são esforços mecânicos, certo? Lembrando que a fluência ela sempre tem a ver com um aumento de temperatura, com um esforço mecânico por um longo período de tempo, e fadiga dá-se a um efeito repetitivo, né, de um movimento. Tenacidade, que diz respeito a um equipamento ser tenaz, um perfil de tenacidade dele. Temperatura de transição, que é a temperatura de um ponto a outro. Dureza, afinal de contas, o material não pode ser sempre somente maleável. E por último, o módulo de elasticidade, que diz respeito à capacidade que ele tem de ser elástico, de absorver certos impactos por meio da resistência elástica. O segundo são os fatores relativos a serviço, certo? Que são as temperaturas de operação do material, que está relacionada com a temperatura do fluido, certo? E propriedades do material que variam com a temperatura, certo? De maneira que a tubulação ela tem que ser compatível em termos de resistência com a temperatura do fluido que ela transporta. Fluidos em contato e sua ação, sobre o material. Possui corrosividade, composição química, pH, concentração de impurezas, toxidez, explosividade, pressão, temperatura, efeitos de fragilização, alteração química, metalúrgica do material e etc. Ou seja, qual é o perfil, né, em valores de quanto cada elemento tem com relação à corrosividade, composição química, etc. Certo? Cada elemento tem um perfil disso. Então, quais são esses fatores? Quais são os valores desses perfis? O quanto um elemento tem de muita composição química? O que compõe essa composição química desse elemento? Qual o pH desse elemento? Então, tudo isso para cada elemento tem que também deve ser levado em conta. Efeito dos resíduos de corrosão. Consequências sobre cor, gosto, toxidez e outras propriedades do fluido. Tem que saber também sobre esses efeitos dos resíduos. Nível de tensões são resultantes da pressão do fluido, peso próprio da tubulação, dilatações e esforços de montagem. Ou seja, não somente o peso que o fluido imprime na sua tubulação, mas e sim o peso dela mesma, porque afinal de contas as extremidades, as bases, elas sofrem com essa atuação desse peso. E por último, natureza dos esforços mecânicos, que são aqueles clássicos esforços que nós já sabemos muito bem, que são os esforços estáticos, né, de carga estática ou de carga dinâmica, como por exemplo tração, que é o que, né, ela é um para o lado, compressão, que já é o movimento contrário, flexão, torção e choque, certo? Que é o impacto de um com o outro. O terceiro são fatores relativos à fabricação. Quais são os fatores que influenciam na seleção dos materiais? Primeiro, temos que saber o tamanho do tubo, que diz respeito ao diâmetro nominal com o comprimento do tubo. Soldabilidade, se há possibilidade ou não de ser soldado, juntamente com a facilidade ou dificuldade de soldagem, juntamente também com a necessidade de tratamento térmico. Se houve solda,
é necessário um tratamento térmico. Item C, usinabilidade, que é a capacidade que um tubo tem na sua fabricação de ser usinado, certo? Para a formação de uma rosca, uma formação de um bisel, né? Ali. E por último temos a facilidade de conformação, que é quando há necessidade de fazer um encaixe daquela tubulação, certo? Por meio de algum processo, e é necessário saber se ele possui uma boa facilidade de conformação. Quarto item sobre a disponibilidade, diz respeito a, primeiro, obtenção. Tubo é fácil de se obter? Tem facilidade de se obtenção? Há a necessidade de importar esse tubo? Quais são os prazos de entrega? Afinal de contas, tempo é dinheiro nas refinais indústrias, né? Quantidades mínimas de compra, ou seja, para você fazer a compra mais em conta, você tem que abranger a maior área, o maior espaço necessitado com a menor quantidade de tubos. E existência de estoques, afinal de contas, se ocorrer um problema com o tubo, você tenha um tubo para repor. Formas de apresentação. As chapas dos tubos podem ser finas ou grossas, certo? E tubos e acessórios e etc. Essas são as formas de apresentação. Custo. Dentre os materiais possíveis a uma dada aplicação, o mais apropriado sempre será o mais econômico. Então, o custo ele tem ligação direta com a seleção de materiais. Composição do custo, ou seja, o custo total de uma aquisição de uma tubulação, ela é composta por quais fatores? Primeiro, custo direto da tubulação, do material em si, o custo da fabricação da tubulação a partir desse material. Tempo de vida, que seria o tempo de vida útil desse material antes que ele tenha que ser trocado. Custo de paralisação, que é o tempo em que esse tubo ficará parado para ser feita a manutenção nele ou a reposição, o que nos remete ao item de baixo, que é o custo de reposição, que é quanto custa para você repor esse tubo, tanto em custo de tubo reserva no estoque, quanto para a própria mão de obra. E por último, custo de montagem, que como eu acabei de falar da mão de obra, certo? É o custo que leva para você instalar e reinstalar uma nova tubulação quando necessitar. Temos aqui também a experiência prévia. Essa experiência prévia, senhores, diz respeito ao fato de você sempre buscar em outros projetos, em outras obras, certo? Com a própria experiência, né, de outros projetos, de outros engenheiros que de uma certa forma nos recomendam, né, a utilização de certos materiais para tais situações, que se repetem ao longo das unidades. É um fator indispensável e insubstituível, não é aconselhável optar-se por material do qual não se saiba a utilização em serviço semelhante, ou seja, se você nunca viu material em um outro projeto, não invente moda, não crie ele nesse. Não é você que vai inventar. A aplicação de materiais de uso tradicional em dados serviços é a solução simples e segura, mas nem sempre a mais econômica. Afinal de contas, não é porque você viu um outro projeto tal, você vai repetir esse projeto tal aqui. Não, você pode ter uma solução mais econômica. É um ponto de partida, não uma via de regra segui-lo. D. Dados de experiência devem ser relativos ao serviço exatamente igual, pois pequenas variações podem modificar o comportamento do material. Claro, gente. Olha só. Se você tem um serviço aqui de drenagem de tal linha ou então transporte de tal fluido, você vai fazer uma obra baseada naquilo, então você tem que estar fazendo a mesma coisa para o mesmo tipo de fluido, certo? Porque uma composição química do seu material é diferente, ou então um curso diferente que você vai dar à sua tubulação, uma finalidade, já altera. Então tem que ser exatamente igual. Principalmente em termos de pressão e temperatura, principalmente. Caso a experiência anterior se refira a serviço não exatamente igual, faz-se necessário um estudo cuidadoso para ver se, embora não seja um serviço igual, se cabe ou não a presença dali do seu aproveitamento do outro projeto. Item 7, tempo de vida estabelecido. Deve haver compatibilidade entre o tempo de vida útil da tubulação e o tempo de duração mínima do material. Ou seja, se a tubulação tem tempo de vida, um exemplo, de 2 anos,
Pois bem, o material dele tem que resistir de acordo com aquele projeto, com aquela funcionalidade ali, 2 anos também, certo? Para que quando for feita a troca ele tenha sido utilizado o máximo possível para que não haja o quê? Custo com reposição, com estoque e etc. Fatores que influenciam no tempo de vida útil da tubulação. Primeiro, natureza da aplicação. Certo? Tubulação principal ou auxiliar, peça de reposição, etc. Ou seja, se a tubulação é de uma artéria principal ou se ela é de uma via auxiliar, certo? Isso tudo influencia. Qual é o grau de importância da tubulação? Certo? Tem tubulações que transportam elementos importantíssimos, tem outras que já tem uma função um pouco mais coadjuvante. Tempo de amortização do investimento, ou seja, a amortização do investimento significa o quanto você investiu e o quanto tempo você teve para repor esse dinheiro, esse valor investido. A tubulação tem que resistir tempo suficiente para que haja o que? Uma compensação, né, desse gasto. E por último, ali, tempo previsível de obsolescência, aliás, perdão. Obsolescência, gente, diz respeito a estar obsoleto. Então, o tempo previsto para que aquele material seja obsoleto, ou seja, facilmente substituível por um outro material mais moderno, com um requinte melhor. Esse é o tempo previsível. Então, os 2 anos também tem que estar previsto ali que não vai haver, né, nenhuma melhor aplicação, que aquele ali seja o mais adequado até o período de 2 anos à frente. Temos ali o item 9, que é a segurança, que possui um risco potencial da tubulação. Fluidos inflamáveis, tóxicos, explosivos ou em temperaturas e pressões elevadas. Então nós temos que saber com que tipo de pressão que nós vamos trabalhar, com que tipo de fluido, para você poder ter a sua seleção de material de tubulação de forma correta. Risco potencial do local da instalação. Ou seja, um ambiente com atmosfera, vamos supor, você não pode instalar uma tubulação em uma região, uma tubulação de gás, por exemplo, um ambiente com atmosférica explosiva. É complicado, é perigoso. Importância no funcionamento do sistema ou da unidade. A sua unidade ela tem que estar completamente de acordo com o funcionamento da sua tubulação. De maneira que se você tem uma tubulação que funciona bem, você tem que fazer o que? Um estudo de todo o restante da sua unidade para saber se ela também está com o funcionamento condizente. Leiam um adendo. Quanto maiores os riscos ou a importância da tubulação, maior a necessidade de materiais que evitem rupturas, vazamentos ou outros acidentes. Certo? De maneira que, dependendo do tipo de fluido, dependendo da necessidade, é aplicável um material um pouco mais resistente, um material que possua uma resistência à corrosão melhor, certo? Com uma resistência mecânica maior a durezas. A rupturas, né? Para que não hajam, em consequência disso, vazamentos de outros tipos de acidentes. Observação: materiais de baixo ponto de fusão, como plásticos, alumínio e chumbo, não devem ser utilizados em tubulações que devam ser à prova de fogo, ou seja, são muito frágeis, eles não suportam altas temperaturas e deformariam facilmente. Vamos direto ao item 11, que é dureza e resistência à abrasão, ou seja, a elementos abrasivos. Aplica-se a tubulações sujeitas a desgaste superficial relevante. Exemplo, tubulações de catalisadores, minérios e lama. Então tem que possuir resistência a esses abrasivos. E devem possuir também, como item 12 diz, soldabilidade, que são os materiais que devem ser soldáveis entre si. Evitar sempre que possível soldas dissimilares, ou seja, evitar sempre que tem que ser feita uma solda um pouco mais específica. Geralmente tem as soldas mais comuns, como a de encaixe e a de topo. Agora vamos falar de meios agressivos, né? Seleção de materiais por conta dos meios que podem agredi-los. Água salgada é o primeiro item. Ela é muito corrosiva, certo? E o que agrava em termos de corrosão a água salgada? Uma água aquecida, um escoamento diferente do escoamento laminar, que é um escoamento turbulento, e a velocidade nula, que faz com que haja a inertização daquele líquido ali dentro, fazendo com que se deposite muito mais facilmente os sais, né, referente a essa água na superfície da tubulação, causando uma corrosão. Por exemplo, tipos de corrosão: alveolar, uniforme e biológica. Corrosão alveolar é essa que estamos vendo aqui, ó, que macroscopicamente se formam pequenos alvéolos, né, no corpo por conta desses sais oriundos dessa água.
Temos também aqui agora outro meio agressivo, que são os em cujos principais agentes corrosivos são o H2S, que é o gás sulfídrico, os ácidos naftênicos e os compostos clorados, certo? Que são os principais. Possuem também, ali em particular, sulfetos e polissulfetos e os mercaptans, que é o famoso RSH, certo? E a partir de 260 graus Celsius decompõe-se liberando quem? Gás sulfídrico, o H2S. Quais são os problemas com o H2S? Inúmeros. Vamos listar os principais. Corrosão sob tensão em temperaturas moderadas e corrosão sulfídrica, formação de FeS, né, para temperaturas elevadas, que é o sulfeto, acho que é sulfato de ferro, uma coisa assim. Problemas com ácidos naftênicos. Em temperaturas elevadas, velocidades altas são agravantes, ou seja, em ácidos derivados de nafta, né, naftênicos, em temperaturas elevadas com velocidades altas, eles são potencializados a causar uma destruição, né, uma corrosão do seu material metálico. Problema com compostos clorados, ou seja, derivados de cloro, formação de HCl, que é o ácido clorídrico diluído, em temperaturas menores que o ponto de orvalho. Certo? Em temperaturas elevadas, temos que a seleção se dá, né, em função do que? Temperatura limite de resistência à fluência, ou seja, você tem que saber qual é o limite de resistência do seu material para que ele tenha um suporte melhor à fluência, certo? E temperatura limite de início à escamação. A escamação, senhores, se tem quando se possui um excesso de temperatura, fazendo com que comecem a haver escamações da sua tubulação, certo? Ela começa a escamar. Com relação à fluência, que é o famoso creep, deformação permanente, lenta e progressiva observada em metais e ligas sob tração em alta temperatura. Então você começa a perceber o que? Os fatores da fluência de deformação, perdão, por meio de fluência, certo? De uma forma lenta e progressiva. Observem aqui esse gráfico. O primeiro estágio, percebam que o perfil de deformação deforma bastante. No segundo estágio, ele vai de uma forma um pouco mais lenta, porém progressiva. E do terceiro estágio ao ponto máximo, que é de ruptura, ele tem de um crescimento muito exponencial, bem como de A a B. Então, esse é o esquema da fluência. E também temos o problema, senhores, por fim, a baixas temperaturas, né, quando a temperatura é inferior a menos 45 graus Celsius, que é a faixa de temperatura permissível ao uso de aço carbono, de maneira que qualquer coisa, de qualquer temperatura abaixo dessa, o aço carbono ele se torna extremamente quebradiço, devendo ser colocado então, nesse caso, senhores, principalmente torná-lo um aço carbono acalmado, né, que é quando você põe em sua composição 1% de silício, certo? Ou utiliza níquel também, que é resistente, torna o aço ligado, né, com a liga de níquel, que possui uma resistência. E qual a principal preocupação? Ocorrência de fraturas frágeis, como já lhes disse. Como o aço carbono, ele abaixo dessa temperatura, ele se torna extremamente quebradiço, certo? Ele se torna como se fosse um vidro, né? Por assim dizer. Não necessariamente com a resistência de um vidro, mas ele se torna frágil. Ele perde a sua maleabilidade. E qualquer tipo de fratura que aconteceria nesse elemento, que pode acontecer facilmente, não seria uma fratura elástica, seria uma fratura frágil, certo? Não seria uma fratura dúctil, causando assim uma ruptura grave e um conserto não aplicável. Aí seria um dano irreparável, teria que substituir a sua tubulação. Certo, senhores? E no mais, com essa explicação encerramos aqui a nossa matéria de tubulações industriais e dutos. Espero que tenham prestado bastante atenção, que tenham visto, revisto e tenham se capacitado a fazer as nossas avaliações, bem como tenham se interessado ainda mais pelo curso de inspeção de equipamentos. De maneira que, como eu lhes disse na nossa primeira videoaula, é importantíssima a matéria de tubulações e dutos para a formação de um bom inspetor de equipamentos. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima matéria. Tchau, tchau.